Na parte 4 do nosso curso, vamos falar sobre conhecimento da dosagem de produtos químicos, sua aplicação e o seu controle. Então vamos falar de coagulação. O processo de coagulação, usado na maioria das estações de tratamento, envolve a aplicação de produtos químicos para a precipitação de composto em solução e desestabilização de suspensão coloidal de partículas sólidas que de outra maneira não poderiam ser removidas por sedimentação, flotação ou filtração, porque as partículas são muito finas e não sedimentariam. Para promover a coagulação, são utilizados os seguintes coagulantes. São usados o sulfato de alumínio, o sulfato ferroso e o sulfato férrico. O sulfato de alumínio, com essa formulação, sulfato férrico, sulfato ferroso. Ainda temos como elementos para coagular a água o cloreto férrico, a caparosa clorada e o aluminato de sódio. A caparosa clorada é a soma do sulfato, a mistura do sulfato férrico com o cloreto férrico. Então, o cloreto férrico normalmente é apresentado em uma solução em líquido. Então, hoje é muito comum utilizarmos na maioria das estações nossas o sulfato de alumínio. Porém, em algumas aplicações, nós temos outros elementos, como sulfato ferroso, sulfato férrico, cloreto férrico, a caparosa clorada e o aluminato de sódio. Vai aí uma questão de fazer uma investigação de qual é o melhor elemento para fazer a sua coagulação com o menor custo possível. Em algumas situações, deve ser acrescido produtos químicos como auxiliares da coagulação, sendo os mais comuns relacionados a seguir. Então, às vezes, não é suficiente para aglutinar as partículas, não é suficiente o sulfato de alumínio, por exemplo. Então, nós temos que colocar, junto com o sulfato de alumínio, um auxiliar de coagulação. Esse auxiliar de coagulação pode ser a bentonita, o carbonato de cálcio, silicato de sódio, polímetros, acrilamida. Esses elementos, eles ajudam o elemento principal, no caso, vamos relacionar o sulfato de alumínio, eles ajudam na coagulação. Eles sozinhos não coagulam. Eles são auxiliares da coagulação. É muito comum usar mais os polímeros. Os polímeros estão mais frequentes em nossas estações de tratamento, não eliminando, porém, a bentonita, o carbonato de cálcio, o silicato, a acrilamida. Esses elementos são colocados na água para fazer a sua floculação, para fazer a coagulação e depois vai para a floculação. As águas naturais contêm substâncias e elementos essenciais ao desenvolvimento do ser humano. Por outro lado, as águas naturais podem conter organismos, substâncias, compostos e elementos prejudiciais à saúde. A remoção dos elementos prejudiciais deve ser feita por um processo de tratamento dimensionado para cada caso em particular. Nós iremos enfocar a ETA convencional, sem nenhum agregado para elementos especiais, tais como ferro, manganês e bicarbonato. Vamos tratar de uma ETA convencional que não está tratando esses elementos. A ETA convencional de alta taxa tem uma finalidade básica e fundamental, que é a remoção de partículas de suspensão na água, que em consequência lhe confere cor, lhe confere turbidez. E a retirada dessas partículas é feita por meio de um processo que envolve a mistura rápida, que é a coagulação, o efeito da coagulação, a floculação, a decantação e a filtração. O primeiro estágio é promover uma mistura rápida, ou seja, a coagulação, o coagulante e a água bruta, e neste caso vamos utilizar o sulfato de alumínio.
Ocorre na fase seguinte a formação de flocos, que é o resultado da aglutinação das partículas em suspensão, em trânsito por diversas chicanas para promover uma mistura homogênea com velocidade decrescente na câmara de floculação. Então, quando nós fazemos a coagulação, colocamos o sulfato ou um aglutinante auxiliar, um polímero, ele deve fazer uma mistura super rápida, onde forma aí nesse momento a coagulação. Depois de ocorrida a coagulação, vai ser feita a floculação lenta, rápida inicialmente, depois lenta, e depois, ao chegar no decantador, os flocos estão suficientemente pesados e com velocidades muito baixas, o que promove a sua permanência no fundo em um processo de decantação. O filtro, no último estágio, irá retirar as partículas leves que não decantaram. Para promover a aglutinação das partículas suspensas na água em uma condição ideal e para garantir a eficiência do tratamento, o controle do pH de floculação é condição indispensável. A floculação é a operação de suma importância no tratamento de água. Boa floculação significa boa clarificação. Para me chegar numa excelente floculação, eu tenho que fazer o controle de pH de floculação. O hidróxido de alumínio adicionado à água se apresenta inicialmente sob forma coloidal, em partículas pequeniníssimas que devem se agregar para formar os flocos. Há um pH em que melhor se dá essa união e consequente melhor floculação. A esse pH nós chamamos pH ótimo de floculação. Então, em nossas águas, esse pH é geralmente baixo, oscilando entre 5 e 6,5. Cada água tem seu pH ótimo de floculação. E esse pH pode variar para a mesma água, desde que ocorra a variação em sua composição. O descontrole desse pH comprometerá a eficiência do tratamento, resultando maior consumo do floculante, menor remoção de cor e turbidez, pior decantação, com consequente sobrecarga dos filtros, aumentando a alumina residencial e até a dissolução completa dos flocos formados. Então, eu tenho um controle, meu controle sobre o pH de floculação tem que ser muito rígido. Quando adicionamos sulfato de alumínio em meio básico, ocorre a formação de hidróxido de alumínio, formando partículas de suspensão na água, as quais as impurezas presentes no meio aderem, facilitando a sua remoção. Este processo é chamado de floculação, sendo este o método de separação comumente usado para separar o hidróxido de alumínio, não o sulfato de alumínio, com as impurezas aderidas da água, permitindo assim uma decantação mais rápida. Então, eu tenho o sulfato de alumínio, tem essa característica de densidade próxima da densidade da água quando granulado. O sulfato de alumínio é um sal de alumínio inorgânico de forma Al2SO4,3, que geralmente aparece como um sólido branco de cristais brilhantes. O sulfato de alumínio é um sal que é muito solúvel em água. Então, aí nós temos o sulfato de alumínio. Então, a minha questão principal é: qual o pH ótimo de floculação? Como eu vou achar esse pH que é o melhor pH para me fazer a floculação da minha água na minha estação de tratamento? A segunda questão, depois que achar o pH ótimo de floculação, qual a quantidade de sulfato devo adicionar na água bruta? Então, essas duas questões nós vamos resolver agora. Para sabermos o pH ótimo de floculação, devemos fazer um teste, onde adicionamos a solução de sulfato de alumínio em um recipiente com água bruta, misturamos simulando a estação de tratamento, ou seja, muito rápido por 1 minuto, e depois lentamente, e depois deixamos decantar, analisando visualmente qual recipiente promoveu a melhor floculação. No primeiro recipiente, colocamos a água em seu estado natural e anotamos o pH. Nos demais recipientes, adicionamos uma solução de cal hidratada
para levar o pH e anotamos cada valor. Então, a questão é, qual o pH ótimo de floculação? Então, nós devemos usar um instrumento chamado turbidímetro. Então, a questão é, qual o pH ótimo de floculação? Para resolver, vamos usar um instrumento chamado JAR-TEST. JAR-TEST é o instrumento que nós vamos utilizar. Então, o JAR-TEST ou teste de jarros. Então, no primeiro jarro, no primeiro volume aqui, vamos colocar sulfato de alumínio e água bruta. Nos demais jarros, vamos colocar a água bruta, que nós vamos tratar, o sulfato de alumínio e vamos colocar um alcalinizante. O nosso alcalinizante é a cal hidratada. O ajuste do pH pode ser feito ainda com auxílio de carbonato de cálcio, carbonato de sódio, soda ou barrilha, hidróxido de sódio, gás carbônico, ácido clorídrico, ácido sulfídrico, mas porém nós vamos usar como ajuste de pH a cal. No nosso exemplo prático, nós vamos usar os seguintes materiais. Sulfato de alumínio, vamos fazer uma dosagem a 1%, que corresponde a 10 gramas por litro. Cada ml dessa solução, juntando a 1 litro de água, corresponde a 10 ppm. Água de cal, com 1,2 a 1,3 miligramas de carbonato de cálcio, óxido de cálcio, por ml a temperatura ambiente. Cada ml da água de cal juntado a 1 litro de água corresponde a dosagem de 1,2 a 1,3 ppm. O material necessário para a determinação de cor, turbidez e pH. Então nós vamos, vamos medir a cor, vamos medir a turbidez com um turbidímetro e um pH. Então nós já temos a cor, turbidez e o pH natural. Então vamos ver o pH ótimo de floculação. O aparelho JAR-TEST, o qual consta de 6 copos, ou menos, pode ser de 4, ou menos copos de prova, de forma alta, de 1000 ml agitadores para 6 provas em linha. Então aqui nós temos o nosso aparelho de JAR-TEST, os agitadores, são hélices, pás que vão agitar essa água, beckers de 1000 litros, 1000 ml, e proveta e pipeta. Então, o pH ótimo de floculação. Quais são as fases de determinação? Determinar primeiro a cor, a turbidez e o pH da água bruta in natura. Então, nós já temos lá medido a cor, turbidez, pH da água bruta in natura. Nós vamos numerar os copos de 1 a 6, os becks de prova, e colocar em cada um deles 1 litro de água em análise. Então, aqui cada um dos becks vamos colocar 1 litro de água em análise. Nós vamos iniciar a agitação e colocar com a pipeta volumes iguais de sulfato em cada copo. Então, em cada copo nós colocamos uma quantidade igual de sulfato de alumínio, numa quantidade que depende da turbidez da água bruta, segundo a tabela a seguir. Então, eu tenho uma tabela de referência. Se minha turbidez está nesta faixa até 10, eu vou usar a quantidade de sulfato em ml, eu vou usar para turbidez, por exemplo, de 80 a 120, eu vou usar 3,5 ml de sulfato. E a adição de cal também na mesma proporção, sabendo que 1 ppm é igual a 1 ml por metro cúbico. Partes por milhão, ou abreviadamente ppm, é a medida de concentração que se utiliza quando as soluções são muito diluídas. Então, essa é uma tabela de referência que facilita muito a minha investigação. Então, eu já parto. Eu tenho uma água lá que está com uma turbidez de 120 a 200. Então, eu vou usar 4 ml de sulfato de alumínio, ou 40 ppm. E adição de cal, no primeiro jarro ao sexto jarro. No primeiro jarro, eu vou colocar 5 ml,
no segundo 6, 7, 8, 9 e 10 ml, assim sucessivamente. Então eu coloco quantidade igual de sulfato e quantidade variáveis de água de cal. Adicionar os vasos de cal conforme a tabela e agitar rapidamente durante 30 segundos. Então, a minha tabela para ajustar a quantidade de cal está aqui. Prosseguir por 15 minutos, porém com agitação lenta, entre 20 e 60 RPM. Observar e anotar o tempo de início de formação de flocos em cada vaso. Parar a agitação e deixar em repouso. Anotar o tempo de decantação e a seguir medir o pH. Escolher a melhor floculação por uma série de fatores. Como que eu escolho? Menor tempo de início de formação de flocos, tamanho dos flocos, nem muito grande, nem muito pequeno, o ideal que nós chamamos de cabeça de alfinete, sujeira dos flocos, quanto mais sujo o floco, tanto melhor está limpando a água, menor tempo de decantação, melhor aspecto, transparência da água após a decantação, e daí, escolhida a melhor floculação, ao pH se dirá pH ótimo de floculação. Então, aquele pH correspondente à melhor floculação é o que nós denominamos pH ótimo de floculação. Para facilitar, nós vamos fornecer uma tabela, onde nós temos aqui o número do vaso, a quantidade de solução que eu coloquei, ou ml, grama de sulfato, e ml de solução de cal. Aqui eu coloquei 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui eu coloquei 30 ppm, 35 ppm. Os azuis são que estão liberados para nós colocarmos as dosagens. E o resultado foi esse: floco fraco no vaso 1, floco bom, floco fraco, floco sem floco. Então, a melhor floculação ocorreu com pH 5,7. Então, meu vaso, nessa análise, então eu passo essa informação para cá. Então, o melhor floco se deu com 5,7, foi o vaso 3. Essa informação eu venho e transfiro para cá. 5,7, melhor floculação, pH 5,7 e ml da solução correspondente 6. Então, essa tabela Excel está disponibilizada nesta aula, devendo ser preenchidos os campos em azul. Então, é uma tabela que auxilia na apropriação dos dados. Geralmente, não se pode determinar um único pH e sim um intervalo. Assim, pode-se dizer, o pH ótimo de floculação da água está entre 6,2 e 6,5, segundo a nossa tabela. Caso o pH ótimo correspondente ao vaso 1 ou 6, as faixas do pH entre dois vasos consecutivos forem grandes, repetir o ensaio rapidamente com quantidade de água de cal maior ou menor em proporção crescentes menores. Então, o que vai justificar aí é o nosso intervalo de faixas de pH. Caso a água não requeira adição de pH, adição de cal, efetuar o ensaio apenas com sulfato em quantidades crescentes. Então, em vez de colocar o sulfato em solução igual e modificar o cal, eu vou agora eliminar o cal e usar o sulfato em ordem crescente. Por exemplo, o resultado de jar teste, então, no nosso caso, o jarro que ocorreu o ponto ótimo de floculação foi o número 3, onde temos esse resultado. Eu tinha 1 litro de água, a solução foi a 1%, volume de solução 3,5 ml de sulfato de alumínio, 3,171 grama, volume de alcalinizante 6 ml, 9,6 grama, e o pH da mistura foi 5,7. Sabemos, portanto, que com um pH de 5,7, teremos o melhor resultado para a formação dos flocos. Para isto, em nosso primeiro ensaio, mantemos a dosagem de solução de sulfato fixa e variamos o alcalinizante. Aqui, portanto, está resolvida a questão 1, que era encontrar o pH ótimo de floculação. Encontrei. Encontrei como? Com o jar teste. O jar teste é o que eu posso fazer mudando a quantidade de sulfato de alumínio ou mudando a quantidade de cal, mas o resultado
que interessa é isso aqui, pH 5,7 em nosso ensaio.